Bom, um esquema responsável pela sangria de ao menos 6 bilhões de reais todo ano é o que mostra então esse livro, A Máfia das Próteses, de Pedro Ramos, da editora Évora, com lançamento previsto para depois de amanhã, é isso? Aliás, na quinta-feira, né? Isso, dia 2. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Carolina, Pedro, boa tarde, que já tá Carlos. aqui, a gente está mostrando boa tarde a todos os livro ouvintes aqui aí da Jovem Pan e obrigado pela oportunidade. Um assunto que quanto mais se mexe, mais a gente acaba encontrando coisas, né? A verdade é um processo de 2 anos, foi deflagrado aí pela mídia, essa máfia absurda, hedionda, porque trata de vidas humanas. Nós não estamos falando aí de pessoas que estão assaltando, de pessoas que estão desviando dinheiro de uma estrada ou de uma usina, etc. A gente está falando de médicos, nós estamos falando, não generalizando, mas nós estamos falando de alguns médicos, alguns hospitais, juntos com algumas indústrias que usam o ser humano no momento de maior fragilidade, que é aquele momento que você se interna no hospital, e ali trata como se fosse uma funilaria. Quanto mais parafuso você botar, mais dinheiro você tem. Então, o livro trata muito do drama humano, da vida humana, da segurança clínica dessas pessoas que estão se internando e estão fazendo tratamentos que levam elas a óbito, ou levam a um período de internação muito maior, ou leva a pessoa para UTI e a várias recirurgias, que é uma das coisas que a gente nunca tinha acompanhado. E o livro trata disso. E é bom dizer também que o livro não é nenhum achismo nosso. Ele foi coletado em cima do material das investigações e em cima do material das 4 CPIs que aconteceram no Brasil. Agora, um dos investigados diz que não são todos os médicos que fazem, mas que é bem comum e não só no Brasil. De fato, isso é verdade, não são todos os médicos. O livro também trata disso, da investigação internacional. Isso é um problema mundial. E nós temos uma iniciativa que nós estamos processando as 11 maiores empresas do mundo que estão nos Estados Unidos e está dando uma repercussão muito forte nos Estados Unidos. Inclusive, 5 dessas empresas já pediram para fazer acordo. Como é que funciona isso na vida do cidadão comum? Aquele que precisa efetivar... Porque a gente, claro, fala do esquema, fala sobre todo o processo. E você começou dizendo isso, né? Que são vidas, são pessoas que estão sendo atingidas. Como essas pessoas são diretamente impactadas por esses desvios, por todo esse esquema bilionário? Da forma mais cruel, porque a pessoa acredita no seu médico. Em bons médicos, inclusive, alguns em hospitais Você renomados. Veja que um dos maiores hospitais do país teve que denunciar o chefe de cardiologia por estar no esquema de máfia. Isso é um absurdo. Mas você confia no médico. E eu sempre pergunto, quando as pessoas têm dificuldade para entender... todos nós já chegamos um dia no médico com uma dor no joelho, qualquer coisa, vamos botar uma prótese. Eles adoram, tem gente que tudo é prótese. Gente, prótese é o último caminho. Não é natural isso daí. Agora, cerca de 70% das cirurgias realizadas nos hospitais tem algum tipo de implemento no corpo do ser humano. E as indústrias, elas têm uma dificuldade de colocar o produto e ela usa o produto, ela usa a forma da corrupção, da propina para colocar o produto. Se você pegar, vamos dar o exemplo do stent, que é um exemplo fácil, stent com droga. O custo de um stent com droga é aproximadamente, custo de fabricação, e eu estou falando fora do país, não estou nem falando do Brasil, de R$450. As empresas de plano de saúde nos hospitais particulares pagam R$15.000. Então é a cadeia de corrupção, de propina, que é muito longa. E é essa a busca que nós... Médico não tem que receber ou tem que impor aquele tipo de prótese. No livro, eu trago na primeira parte o drama de uma senhora chamada Vilma. É um drama absurdo, porque essa senhora ficou durante 3 anos confiando no médico, fez 5 cirurgias. Ele começou colocando 3 parafusos na coluna dela, ela terminou no 3º ano com 20 parafusos. Meu Deus. E um desses parafusos perfurou o esôfago, ela teve uma infecção generalizada. Resumo da ópera, ela passou por a última cirurgia, retirou 16 parafusos. Um desses parafusos que eu estou falando para vocês, dá de propina ao médico R$4.000. Então, virou, é um abuso, é um absurdo. E digo mais, os conselhos regionais de medicina não tomam providência. É mentira se falar que tomam. Eles divulgam números de médicos punidos, que são pouquíssimos. E eu desafio os conselhos o seguinte, quantos processos estão arquivados? É aí que nós temos que ver.
Não estou generalizando, Sim. nem todos os hospitais são assim, nem todos os médicos são assim, mas que existe no mundo inteiro. Isso gera todo um pano de fundo, porque a pessoa que acompanha pelo noticiário, né? Aí, ela, por algum motivo, o médico que ela tá, enfim, já tem de carreira, já acompanha ela, sugere uma cirurgia que tem que colocar uma prótese. A pessoa nunca desconfiou desse médico. A partir do momento que começa a ver esse noticiário e ela coloca em dúvida o médico que ela tinha de confiança. É uma das nossas propostas, a segunda opinião. E eu acho que isso é muito saudável. Por mais que você confie, uma cirurgia já não é uma coisa normal na sua vida, é uma coisa de risco. Uma segunda opinião que não é pelas empresas de plano de saúde, essa segunda opinião é da academia, das universidades, com as juntas médicas. É preciso, e eu dou um exemplo, é público. Vamos lá, Bradesco Saúde começou a ficar assustado com o número de indicação de cirurgia na coluna. Aí deu acesso a 1.600 clientes que não tinham acesso ao Albert Einstein para fazerem lá uma segunda opinião. E resumo da ópera, dos 1.600, apenas 600 pessoas tinham indicação de cirurgia de coluna. Nós estamos falando que tem tratamentos alternativos, né? Tem fisioterapia, tem toda uma série de coisas que precisam ser testadas. Não, vamos para a cirurgia. Não é fácil. Então, por mais que a gente goste de um médico, tem uma cirurgia, é uma cirurgia complicada, é uma cirurgia de grande porte, por favor, o que mal tem consultar uma segunda opinião? E é um projeto de lei que está resultando de uma das CPIs que houve na Câmara dos Deputados, que é a exigência da segunda opinião médica. Para a gente encerrar, era justamente isso que eu ia perguntar. Qual é o resultado disso aqui de forma objetiva e positiva? Porque o aspecto negativo a gente já conhece bem. Qual é o resultado disso aqui, desse levantamento, de investigações, de todo o resto, que pode trazer luz para essa história de forma bem positiva? O resultado positivo é que acho que o cidadão comum já começa a acender uma luzinha nesses assuntos. Por quê? Resultado das investigações, nós temos aí médicos já sendo processados, inclusive por homicídio, porque o resultado dessas intervenções levou o paciente a óbito. E também vários projetos, e agora nós precisamos do apoio do Congresso Nacional, que visam a coibir, principalmente, pagamento de propina para médico, que visa regulamentar no Brasil a segunda opinião e criar uma divisão especial na Polícia Federal, nas polícias estaduais, de investigar crime contra a saúde, contra o ser humano nesse aspecto do ambiente hospitalar. Bom, esse é o Pedro Ramos, ele é autor do A Máfia das Próteses, uma ameaça à saúde. Eu já me perdi nos papéis, o lançamento é dia 2/2, na livraria Saraiva do Shopping Higienópolis, que fica no Higienópolis aqui em São Paulo. Às 7 horas na Saraiva do Higienópolis, o lançamento de A Máfia das Próteses.